Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, Colossenses, 19º vídeo sobre Paulo. A Igreja de Colossos foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele passou 3 anos em Éfeso. Ali ele plantou várias igrejas. Mas essa não foi diretamente plantada por Paulo. Ela foi plantada durante a terceira viagem missionária, mas não por ele. Na verdade, foi Epáfras que, por influência do trabalho de Paulo, do ministério de Paulo, plantou aquela igreja. Colossos era uma região muito fértil e haviam 3 cidades naquela região: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. No capítulo 4, versículo 13, Paulo nos diz: "E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis." Então aqui nós vemos que eram 3 cidades: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Todas eram cidades próximas. E Paulo manda essa carta para que ela fosse lida não só naquela igreja, como também nas demais. Essa carta foi enviada de Roma durante a primeira prisão de Paulo, quando ele foi preso em razão da perseguição dos judeus. No final da terceira viagem missionária, Paulo foi para Jerusalém levar as ofertas. E lá ele foi perseguido por judeus e acabou sendo preso. E de Cesareia, onde ele foi julgado, ele pediu para ser julgado em Roma, já que ele era um cidadão romano. Então, dali ele foi enviado para Roma na sua primeira prisão. E lá foi quando ele escreveu essas cartas. Ele ficou ali 2 anos preso, mas como se fosse em liberdade condicional. Ele tinha um lugar para ficar, ele podia receber pessoas, falar, escrever. Ele tinha uma certa liberdade. Então, dessa prisão, ele escreveu 4 cartas. São cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois, ele saiu da prisão, dessa primeira prisão. Então, durante esse período em que ele saiu da primeira prisão até ele ser preso novamente, entre uma e outra prisão, ele escreveu 2 cartas, que são Tito e 1 Timóteo. Mas, na segunda prisão, ele escreve a sua última carta, que é 2 Timóteo, pois da segunda prisão Paulo não escapou. Ele foi morto, decapitado, e nessa prisão ele conseguiu ainda escrever 2 Timóteo. A cidade de Colossos e aquelas demais, Laodiceia e Hierápolis, foram devastadas no ano 46 por um terrível terremoto. Colossos era pequena, era uma cidade inexpressiva, não tinha nada demais. Apenas Laodiceia se recompôs da destruição do terremoto. Mas essa carta, que ficou, apesar da igreja não existir mais, e que veio até os dias de hoje pela providência de Deus, ela apresenta a centralidade de Cristo, a doutrina de Cristo. Dizem que Efésios e Colossenses são cartas irmãs gêmeas. Efésios enfatiza a igreja, que é o corpo, e Colossenses enfatiza Cristo, que é o cabeça. Paulo nos mostra o poder transformador do Evangelho.
Ele começa dizendo que ele é apóstolo por vontade de Deus e fala aos santos que estão em Cristo. Então, nós santos temos duas pátrias. Primeira é em Cristo. Ele fala da nossa casa física e espiritual. A física é o lugar onde moramos, a espiritual é em Cristo. E ele também fala sobre bênção, graça e paz, no capítulo 1, versículo 3. Ele nos mostra a maturidade daquela igreja que crê, que ama e que espera no Senhor. Capítulo 1. Primeiro, aqui Paulo nos mostra o poder transformador do Evangelho. Nos versículos 4 a 5, ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ele cita aqui a fé da igreja, o amor e a esperança em Cristo. Ele fala do Evangelho no versículo 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ele chega a dizer que o Evangelho está em todo o mundo, chegou em todo o mundo. É uma forma exagerada de Paulo, né? Porque naquela época não tinha como o Evangelho chegar ao mundo todo ainda, né? Mas é uma forma em que ele tenta mostrar o crescimento, a expansão do Evangelho, de uma forma um pouco mais exagerada. Olha, ele está chegando ao mundo todo. Nós realmente usamos expressões como ela, né? E ele também diz que esse Evangelho vem produzindo frutos, que é o principal, porque aqueles que são convertidos acabam produzindo frutos. E ele aqui nos mostra que fostes instruídos por Epáfras, que foi quem fundou a igreja, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então nós vemos que foi Epáfras. O segundo ponto, Paulo nos mostra o poder através da oração. E ele faz aqui uma oração que é uma das mais belas da Bíblia. No capítulo 1, dos versículos 9 a 13, ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte
que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, Paulo ora para que aquela igreja, aqueles cristãos, transbordem no conhecimento e na vontade de Deus, que eles conheçam a Deus através da palavra, do Evangelho e também na vontade de Deus, porque é isso que vai transformar. Ele também pede por sabedoria, que seria olhar para a vida pela ótica de Deus, ou seja, ter uma cosmovisão, né? Ver como Deus vê as coisas. Isso é a sabedoria de Deus. E também do entendimento, que é o discernir o certo e o errado. Discernir aquilo que está na palavra, aquilo que Deus deseja de nós. Entender a vontade de Deus. E ele ora para que eles vivam de modo digno do Senhor e que sejam equilibrados assim como Cristo. Ele também fala do pleno conhecimento de Deus. O que quer dizer isso? Conhecer a Deus e também a Jesus Cristo, através da palavra, através do Evangelho, através das pregações que eram feitas nas sinagogas e por ele mesmo, né? E qual o propósito disso tudo? Para que eles sejam fortalecidos com todo o poder do Evangelho e possam transbordar nesse conhecimento. E ele fala muito em pleno, em toda, inteiro, sempre o máximo. Paulo não deixa margem para pouca coisa. Tudo no Evangelho é grande, é transbordante, é pleno, é completo, é todo, é inteiro. É sempre o que tem de máximo. Ele fala da perseverança e longanimidade, que os cristãos perseverassem na fé e tivessem longanimidade, paciência, e isso nos mostra que realmente só conseguimos isso com o poder de Deus, né? É muito difícil ter paciência em determinadas situações, ter perseverança quando estamos em momentos maus ou às vezes com pessoas que tiram o nosso foco, mas só o poder de Deus, o poder do Evangelho é capaz de mudar isso. Então é difícil lidar com circunstâncias ruins e com pessoas difíceis com alegria, porque às vezes as pessoas estão nos fazendo mal, estão sendo contra nós, nos deixam às vezes irritadas, e nesses momentos é muito difícil estar com alegria, que é o que Paulo nos manda. Perseverar, ter longanimidade e alegria. E lidar com uma pessoa difícil com alegria realmente é complicado. Só mesmo com a graça de Deus é que conseguimos. E aí, continuando, Paulo nos fala da magnífica obra de Cristo, o que Cristo fez para todos nós. No versículo 13 ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui ele fala de Deus. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus foi visível para nós como homem, ele andou na terra
como um de nós. Então, ele era visível para nós. Mas Paulo nos diz que ele é a imagem do Deus invisível, do Pai, que é invisível e que nós não vemos. Porque ele é a imagem de Deus. Quem quiser conhecer a Deus, conheça Jesus. Olhe para ele e você verá o Pai. Ele é a imagem do Deus, o primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito? Ele é o primeiro de toda a criação. Pois nele, em Jesus, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele está à frente de tudo, ele foi a primeira coisa da criação, tudo foi feito por meio dele, para ele, e ele está à frente de tudo, e tudo subsiste nele, tudo existe para ele. Duas obras aqui de Cristo nos chamam a atenção, segundo Paulo nos diz. A redenção, que ele fala nos versículos 13 e 14, que foi a principal obra. Cristo veio ao mundo, morreu, para que pudéssemos ser redimidos, ganhar a remissão dos nossos pecados. Então, essa é a principal obra de Cristo. Nos tirou do império das trevas. Aqueles que não nasceram de novo estão no império das trevas, estão presos às trevas e são escravos do mal. Mas Deus tira alguns desse império das trevas e ele compra essas pessoas, e não por um preço barato, não. Ele compra com um preço bem alto, que é o sangue de Cristo. E a segunda obra de Cristo que Paulo cita nesses versículos é também a criação, dos versículos 15 a 17. Como eu disse, quem quer saber quem é Deus e como é Deus, é só olhar para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ao olhar para ele, nós vemos o Deus Pai. Tudo é para ele. O universo foi feito para ele. Nós nada sabemos, não entendemos, mas sabemos que tudo foi feito para ele, por ele. E o universo? Alguém aqui sabe onde termina, onde começa, o tamanho do universo? Não temos a menor noção de como é. Nós não sabemos nada, devemos apenas crer que tudo foi criado por meio dele, para ele. E tudo subsiste nele. O que é subsistir nele? Ele mantém tudo em funcionamento. Tudo funciona de acordo com ele. É ele quem decide tudo, é ele quem controla tudo. E assim sabemos quem é Jesus, segundo Paulo. Paulo também nos fala das excelências da sua pessoa e da sua obra. Ele nos fala da obra de Jesus com a sua igreja, nos versículos 18 e 19, que ele diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante o quê? A sua morte, para apresentar-vos perante ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele nos mostra que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo. O corpo tem vários membros, ele é a cabeça e nós somos os membros. Ele nos diz também que Jesus é o princípio de tudo. Ele é o primogênito de entre os mortos. O que quer dizer isso? Ele foi o primeiro de entre os mortos a ressuscitar. Porque muitas pessoas morreram. Nós vemos, inclusive, Lázaro, que foi ressuscitado pelo próprio Senhor Jesus, mas depois ele morreu. Ele ressuscitou, mas ele morreu. Mas o único que ressuscitou e vive para sempre é Jesus, é o nosso Senhor, o nosso Cristo. Portanto, ele é o primogênito de entre os mortos. Como ele ressuscitou e é o primeiro deles, nós seremos os demais na sua volta. Ele ainda diz para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primeiro em tudo, o primeiro a ressuscitar. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo se completa nele. Assim foi a vontade de Deus. Aprouve a Deus que nele tudo se completasse. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, porque paz, éramos inimigos de Deus, estávamos no pecado, em rebeldia, mortos em nossos delitos e pecados, em rebeldia e em inimizade com Deus. Mas ele promoveu essa paz, ele foi uma ponte que nos reconciliou com Deus. Então, por meio dele, pelo sangue da cruz, ele fez com que se reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí Paulo diz, vocês também eram estranhos e inimigos por causa das obras malignas da nossa natureza pecaminosa. Mas agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne. O corpo dele é a cabeça da igreja. Isso ele fez mediante a sua morte e a sua ressurreição, para que nós sejamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então ele nos fala que Jesus é a reconciliação entre o homem e Deus. Ele nos fala isso nos versículos 20 a 23. E ainda diz, para que vocês sejam inculpáveis e irrepreensíveis, se é que continuam na fé, né?
alicerçados e firmes na fé, perseverantes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvis. E que esperança é essa? Da volta do Senhor Jesus e de uma vida eterna no novo céu e na nova terra. Portanto, ele nos trouxe a paz, a reconciliação do homem com Deus, e tanto faz judeus ou gentios, para qualquer pessoa, todos estão num único corpo, que é o corpo de Cristo. Depois Paulo nos mostra as marcas do ministério de Paulo. No versículo 24 ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo aqui diz que conseguia alegrar-se no sofrimento. Isso é meio complicado, né? A gente tentar entender como uma pessoa pode ficar alegre porque está sofrendo. E aí as pessoas vão dizer, isso é masoquismo. Não, não é masoquismo. É a pura graça de Deus, é a graça do poder do Evangelho que faz isso. Porque muitas vezes estamos sofrendo, mas é nesse momento que somos mais fortes, porque é o momento em que mais buscamos a Deus e que nos sentimos abraçados, nos sentimos amados. Por isso a nossa alegria. Não é uma alegria de sorrir, de brincar, de dançar, não é esse tipo de alegria. É uma alegria de saber que quando buscamos ao Pai, Ele está nos ouvindo e nos abraça e nos ajuda. Isso é a graça de Deus. E Paulo fala também de um propósito santo pela igreja. No versículo 26, ele fala do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Esse mistério estava oculto, segundo ele. Vinha sendo explicado aos poucos, revelado aos poucos no Antigo Testamento, até que o Senhor Jesus veio. Então esse mistério ainda estava oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele nos diz aqui que isso estava oculto, mas que Deus quis revelar quando ele veio. Chegou o momento em que ele veio e que esse mistério foi revelado. Que mistério é esse? A riqueza da glória de Deus. E aqui Paulo fala que esse mistério, que essa glória foi dada também aos gentios e não só ao povo de Deus, que eram os judeus. Então, que os gentios também teriam Cristo e também teriam a esperança da glória. E esse Jesus, o qual nós anunciamos, aqui ele fala a todo homem, ensinando a todo homem e em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele nos fala do ministério fiel, dos versículos 25 a 27, do zelo pastoral
do versículo 28, que é anunciar o evangelho, advertindo a todo homem. Notem que nesse versículo 28, ele fala a palavra todo 4 vezes, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele chama atenção para isso, que todos devem receber o evangelho. E ele fala em anunciar o evangelho, advertir o homem sobre o seu pecado, anunciando o evangelho, mostrando ao homem que ele é pecador, que é o advertir, e ensinar a sabedoria de Cristo, a perfeição que existe em Cristo. Paulo também mostra o intenso trabalho e oração no versículo 29. Ele diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ele diz que ele se cansa, ele se afadiga, mas se esforça o mais que ele pode, além das suas forças, segundo o poder que opera nele, e opera de forma eficiente. A eficácia do evangelho e do poder de Deus que trabalha nele, que dá a ele essa intrepidez de anunciar o evangelho, mesmo além de suas forças. E aí passamos para o capítulo 2. Aqui ele nos mostra a constante luta em oração, até por quem nunca o viu. No versículo 1 do capítulo 2, ele diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então, Paulo luta e ora não só pelos laodicenses, mas por aqueles que ele nem conhece, que ele nunca viu de perto. E ora para que essas pessoas encontrem o evangelho. Eles sabem que tem outros cristãos que nunca ouviram, que ele não falou diretamente com eles, mas mesmo assim ele ora por todos. Ele nos fala do que é compreender os mistérios de Cristo, dos versículos 2 a 3. E no versículo 4, ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Que ninguém vos engane, porque pessoas usam alguns raciocínios que são mentiras. E Paulo vivia lutando contra tudo que tirava o verdadeiro evangelho. E ele continua: pois embora ausente quanto ao corpo, ele não estava lá pessoalmente, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa obra e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, ele ficava alegre porque ele via a boa obra da igreja, daquela igreja, e da firmeza da fé deles em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele diz que a igreja deve continuar na fé, andar em Cristo, estar edificado nesse corpo,
radicada em Cristo, confirmados na fé, como eles aprenderam, né? E também crescendo em ações de graças, porque nós devemos estar sempre gratos pela nossa salvação. Paulo atenta aos falsos mestres e doutrinas também, sobre aquelas falácias que ele fala, né? Coisas que queriam deturpar o evangelho, e isso ele nunca permitia. Ele sempre lutou em suas cartas sobre isso. Ele fala em crescer sempre em santificação, quando ele diz andai nele. Quando a gente anda em Cristo, a gente está crescendo e sendo santificado dia a dia, glória em glória. No versículo 8 ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que era enredar com sua filosofia e vãs sutilezas? Esses são os perigos da igreja. São as falácias, são mentiras que parecem verdade. Porque o maligno, ele é sutil e ele coloca sutilezas para esconder, ou não para esconder a verdade, mas para deturpar a verdade. Ele fala na verdade, mas sempre querendo dizer alguma coisa a mais. Então não existe mais no Evangelho, existe apenas Cristo. Então ele adverte a igreja para que ninguém vos engane. Ele sabia que os judaizantes iam em todas aquelas regiões, tentando ensinar coisas diferentes, tentando dizer que se eles não fossem circuncidados, eles não seriam salvos, que eles teriam que cumprir as tradições judaicas. Ele sabia disso em todos os lugares e em todas as cartas. Ele fala nisso. Então, ele avisa: cuidado com essas falácias, com essas vãs sutilezas. São coisas que vão entrando na igreja aos pouquinhos e que transformam o evangelho, que tiram Cristo do foco. Por exemplo, o ser circuncidado queria dizer que se eles não fossem, eles não eram salvos. E aí destrói a obra de Cristo. Cristo é que salva. Apenas Cristo, mais nada. Então não há mais nada a não ser a obra de Cristo. Paulo era um defensor ferrenho do Evangelho. Em todas as cartas nós vemos isso. Então essas mentiras que parecem verdades são o que podem destruir a igreja. Quando ele fala em enredar, que ninguém vos venha enredar. Enredar vem da palavra rede, né? Quer dizer uma armadilha com sutilezas. Então não caiam nessa, porque eles vão tentar pegar vocês numa rede, vão preparar uma armadilha com sutilezas, de forma sutil, de forma tranquila, para tentar tirar vocês do foco. Lembrem-se que a circuncisão está no coração. E isso ele fala no versículo 11. A circuncisão não é a da carne, e sim a do coração. E nós vimos que em muitas cartas ele repete isso. Ele está sempre repetindo, sempre preparando o povo contra essas vãs filosofias, essas vãs sutilezas, essas doutrinas erradas. No versículo 14 ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui ele nos fala de Cristo, que nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Jamais conseguiremos pagar, a não ser com a nossa vida, a nossa condenação, porque era para isso que estávamos destinados, todos, a sermos condenados. O que a gente precisa fazer para ir para o inferno? Nada, todos estão caminhando para lá. Somente a graça de Deus, que nos resgata desse caminho, é que pode nos tirar. Então nós tínhamos uma dívida impagável e ele diz que Cristo cancelou essa dívida, que era contra nós, porque nos levava à condenação, que constava de ordenanças, tudo já estava determinado e que nos era prejudicial, claro, íamos para o inferno. Mas Cristo removeu essa dívida totalmente, encravando-a na cruz. Ele chegou na cruz e colocou o papel da dívida. A dívida agora é minha. Eu paguei essa dívida com o meu sangue e os demais estão libertos, livres dessa dívida. Essa dívida deles foi cancelada porque eu paguei na cruz. Ele encravou na cruz essa nossa dívida. Então não há mais dívida nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No versículo 16 ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Naquela época, como eu disse antes, os judaizantes procuravam os gentios e tentavam informar a eles que eles não poderiam ser salvos se eles não fossem circuncidados, se eles não deixassem de comer determinadas comidas, como carne de porco, se eles não participassem das festas cerimoniais de Jerusalém, dos judeus, eles tinham que fazer tudo de acordo com os judeus, participando das festas de lua nova, guardando os sábados, deixando de comer determinadas comidas. E Paulo aqui está dizendo não, que ninguém julgue vocês por causa dessas coisas, comida, bebida, festa, comemoração, sábado. Isso aí passou. Naquela época, isso foi instituído, mas isso eram sombras das coisas que haviam de vir. O sábado era uma delas. Eles guardavam o sábado porque foi um dia instituído. A família em que Deus deu ao homem um dia instituído para que ele se santificasse, que ele estivesse junto com a sua família, louvando ao Senhor, guardando Deus. Mas o próprio Senhor Jesus diz que ele era o Senhor do sábado, que o sábado foi feito para o homem, mas que tudo isso passou a ser sombra, porque depois que o Senhor Jesus ressuscitou, passamos a ter ainda esse dia, mas no domingo, que foi o dia que o Senhor ressuscitou. Então, esse domingo ainda serve como o sábado de antigamente. Essas coisas eram sombras. Isso tudo mostrava o que havia de vir, que Cristo viria, que depois eles passariam a guardar o dia do Senhor com a ceia, que foi a ordenança que ele determinou. Então, um dia na semana nós temos para cultuar ao Senhor e a família,
Continua tudo igual, mas foi o que o Senhor Jesus determinou. Aquilo era sombra, acabou. Agora nós temos a ordenança de Cristo. Tudo é permitido, assim como somente os judeus, eles achavam, né, que poderiam ser salvos. Hoje nós temos os gentios, não só os judeus, mas tudo foi incorporado ao corpo de Cristo. Todos são corpo de Cristo, não só judeus. Então aquilo eram determinações para aquele povo de antigamente, que Deus determinou. A Páscoa, por exemplo, que Deus pediu que eles guardassem, eles guardavam em comemoração à liberdade da escravidão do Egito. E eles lembravam do cordeiro que foi morto para colocar o sangue no umbral das portas, para que o destruidor não levasse os primogênitos. Então, a Páscoa era para lembrar a libertação do povo de uma opressão do Egito, era para lembrar os cordeiros que foram mortos e o sangue colocado no umbral das portas, que salvaria o povo da destruição na última praga. E hoje, a Páscoa não nos remete mais a isso. Aquilo era apenas para que o povo lembrasse. Hoje, a Páscoa nos remete à ressurreição do nosso Senhor, que morreu por nós. E a nossa ordenança é a ceia do Senhor, em que nós lembramos da sua morte e do que ele fez até que ele venha. Então a Páscoa não tem mais aquele significado para nós. Ela apenas hoje nos mostra o Cordeiro perfeito que foi morto por nós, para nos perdoar dos nossos pecados. Então, a Páscoa antes era uma sombra, mas o que ela anunciava? Que viria um cordeiro perfeito e que esse cordeiro seria morto para que nós conseguíssemos a libertação. Se naquela época o povo foi liberto do Egito e iria para Canaã, que era a terra prometida, hoje o nosso cordeiro nos liberta do pecado e nos leva para a nova Canaã, que é o novo céu e a nova terra. Então, os judeus colocavam essas coisas, esses milhões de regras que eles tinham, como condição para que os gentios fossem salvos. Isso era chamado legalismo, essas regras que eles tinham que aplicar à vida para que fossem salvos. Mas em Cristo há liberdade. Essas regras não funcionam mais, aquilo tudo passou, era tudo sombra, acabou, só mostrava o que havia de vir. Mas quando Cristo vem, ele muda tudo completamente. E essas vãs sutilezas, aquilo que os judeus falavam com sutileza para os gentios, levavam ao caminho errado, levavam ao caminho que eles tinham antes, que era o caminho da religiosidade, porque eles eram fariseus e queriam que os gentios fossem como eles, mas esse não é o caminho de Cristo. Em Cristo nós temos liberdade. Ninguém é melhor por fazer alguma coisa ou não. Ninguém deixa de ser melhor por comer carne de porco ou não comer. Há liberdade. Ninguém se tornará melhor por participar de uma festa ou de guardar um dia na semana. No versículo 18 ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos.
Eles até cultuavam anjos, né? Eles diziam que os anjos eram importantes, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que ele quer dizer? Não deixe que eles julguem vocês. Eles até demonstram uma certa humildade. Eles falam do culto dos anjos que eles acreditavam, né? Eles falavam que tinham visões. E eles não guardavam o principal, que era a cabeça. A cabeça é quem? É Cristo, da qual todo o corpo, que são os cristãos, suprido e bem vinculado nas suas juntas e ligamentos, ou seja, todos que estão em Cristo estão unidos em suas juntas e ligamentos. Aqui ele usa os termos do corpo, né? O corpo tem ligamentos que seguram os membros. E esse ligamento, esse corpo, é Cristo. Ele está ligado e juntado pela cabeça que é Cristo. E é nele que temos o crescimento, esse crescimento que não vem do homem, mas vem de Deus. Então, como nós vemos, eles prestavam culto aos anjos, eles diziam que tinham visões, que tinham revelações. Isso se torna o que nós conhecemos por sincretismo. E isso vem tomando conta da igreja. Já vinha naquela época, Paulo vem advertindo, e hoje também isso acontece. E isso vem adoecendo a igreja, isso vem destruindo a igreja. Nós temos o exemplo daquelas pessoas que ligam a televisão, né, para ouvir algum pastor falando alguma coisa, pega o copo d'água e coloca lá em cima da televisão e o pastor vai purificar aquela água. Isso é um sincretismo hoje, assim como eles tentavam fazer com os gentios naquela época. Isso vem como uma sutileza. Não, eu vou abençoar esse copo d'água e você vai se sentir melhor, você vai ser abençoado. O que isso faz? Isso exclui a obra de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Nenhuma água abençoada vai nos abençoar. Quem abençoa é Cristo, é Deus. É o Espírito que está conosco. E essas coisas, elas vão destruindo a igreja. Pessoas que pegam a Bíblia e saem colocando a Bíblia em diversos locais da casa, para que a casa esteja limpa de coisas ruins. Isso se chama sincretismo. O sincretismo religioso que vem destruindo a obra da Trindade. Na verdade, quando estamos em Cristo, a nossa bênção está no Senhor Jesus, que deve estar na nossa casa e devemos deixá-lo entrar em nossa casa e em nossa vida. É isso que nos abençoa. Não é um copo d'água, não é a Bíblia espalhada por todos os cantos da casa. E esse sincretismo é que vem destruindo a igreja. No versículo 21, ele diz: não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. O ascetismo era uma noção
de que a pessoa, para ser santa, precisava se privar dos prazeres da vida. E os judeus falavam, olha, vocês não manuseiem isto, não provem daquela comida, não toquem nisso. Isso aí eram preceitos e doutrinas dos homens? Sim, eram deles. Eles criaram. E ele diz, essas coisas, com o uso, elas acabam, elas se destroem. Tais coisas têm aparência de sabedoria. Parece que tem sabedoria. Olha, não façam isso, não comam carne de porco, não toquem naquilo. Elas parecem que são sábias, como o culto de si mesmo, e parece uma falsa humildade deles. Eles falavam, nós somos humildes, nós não fazemos isso, não fazemos aquilo. Isso nos mostra o rigor ascético que Paulo fala aqui, que para serem santos, os judeus tinham que se privar dos prazeres. E em Cristo isso não existe. Como Paulo diz, não tem valor algum contra a sensualidade. Não ouçam o que eles dizem, não se privem. O importante é a vida familiar, é uma comida boa, várias coisas. Vocês não devem se privar disso. Vocês têm liberdade em Cristo. E aí, não tocar, não provar ou tocar, só não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode provar, não pode... Esqueçam isso. Isso são coisas que parecem sabedoria, parece humildade, mas é uma falsa humildade. E é uma ideia ascética de que nós temos que nos privar de coisas boas, como uma boa comida, uma vida familiar, de sair, de passear com a família. Isso é viver em Cristo, é ter liberdade e não fazer aquilo que eles falavam, porque o que eles falavam era um rigor ascético. Eles colocavam um rigor nas pessoas. Olha, não pode isso, senão vocês não vão ser salvos. E Paulo aqui adverte sobre isso. Capítulo 3. Aqui Paulo nos mostra as evidências da conversão. O que um convertido nos mostra? Ele deseja as coisas do céu mais do que as da terra. No versículo 1 ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele fala, se vocês morreram com Cristo, foram ressuscitados nele, se transformaram em um novo homem, o homem antigo morreu e vocês ressuscitaram como novo homem em Cristo, vocês devem buscar as coisas do alto, a palavra de Deus, as coisas espirituais, estar buscando a Deus, orando, suplicando, estar sempre procurando as coisas do alto e não as coisas aqui da terra, não estar preocupados com as coisas aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês agora está em Cristo, vocês estão com Ele. Então esse é um dos exemplos daqueles que estão convertidos, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Jesus já tinha dito isso. Então, com o que você se preocupa? O que é mais importante para você? O seu tesouro está aqui na terra ou está no céu, né? Você pensa nos seus bens, em acumular bens, em fazer coisas aqui na terra,
ou você está pensando sempre em Deus, no seu próximo, sempre em coisas espirituais? Paulo fala de mortificar a natureza terrena. Ele diz no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, façam a vossa natureza terrena morrer. Deixem essas coisas, porque Deus fica irado com aqueles que não creem justamente por essas coisas, pela impureza, pela prostituição, pelo desejo deles, pela avareza, pela idolatria. Por tudo isso, Deus se ira com aqueles que não creem. Então, vocês agora são diferentes, vocês morreram. Então, matem a vossa natureza terrena. E ele continua: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então ele diz: vocês eram assim antes, mas agora vocês mudaram. Vocês viviam nessas coisas. Agora despojai-vos do velho homem. Joguem fora a roupa do velho homem e vistam a roupa do novo homem espiritual. E joguem fora tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. E nós percebemos que quanto mais perto de Deus estamos, maior percepção nós temos de pecado. Quanto mais oramos e buscamos as coisas espirituais, mais nós percebemos como somos pecadores. É como estar na luz. Quanto mais próximos da luz estamos, nós vemos as imperfeições, as nossas imperfeições, que são os nossos pecados, as manchas que a luz nos revela. Então, estar com Deus, estar na luz, para percebermos que somos pecadores e deixarmos a nossa natureza terrena. E ele fala em revestir-se de Cristo. No versículo 10, e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, tiramos a roupa do velho homem e nos vestimos da justiça de Cristo, da roupa de Cristo. E assim encontraremos o pleno conhecimento, segundo a imagem de Deus e do próprio Senhor Jesus. E Paulo nos mostra também as evidências da santificação. Ele fala no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então ele nos diz para vestirmos a roupa de Cristo, porque somos eleitos de Deus, somos santos e somos amados de Deus. E como a gente veste isso?
usando a roupa da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão e da longanimidade, que é a paciência, a resiliência. Suportai-vos uns aos outros, ajudem uns aos outros. Suportai-vos aqui não quer dizer suportar a pessoa que a gente não gosta, não, quer dizer dar suporte. Ajudai-vos uns aos outros, exortando-vos, ouvindo uns aos outros, orando uns pelos outros. Perdoai-vos mutuamente, sempre. Sempre aquele que tem motivo de queixa, perdoe. Assim como o Senhor vos perdoou, Jesus perdoou a todos, até aqueles que o colocaram na cruz. Deus nos perdoou, portanto, por isso também nós devemos perdoar. Então, aqui ele fala desse revestivos como se fossem peças de um guarda-roupa, né? Peças que a gente vai vestindo, né? A saia, a blusa, a calça, enfim. Cada peça é uma coisa. Uma é a peça da misericórdia, a outra da bondade, a outra da humildade, e assim estaremos vestidos de Cristo. Ele fala também sobre a relação que nós devemos ter com o próximo. Como eu disse, suportai-vos uns aos outros, ou seja, dar suporte aos irmãos, ajudar naquilo que for possível. E o perdão, porque o perdão nos livra, nos liberta. Na verdade, é muito fácil, quando uma pessoa nos faz algum mal, esperarmos que aquela pessoa peça perdão, mas não, nós é que devemos perdoar. Mesmo sabendo que estamos certos, devemos perdoar a pessoa, porque o perdoar nos livra da mágoa, da tristeza. Então, mesmo sendo ofendidos, devemos perdoar. No versículo 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o que ele quer dizer aqui? Que habite em cada um de vós a palavra de Cristo. Aconselhai-vos uns aos outros, ajudem, ensinem, instruam, aconselhem os irmãos em toda sabedoria. E sempre louvando a Deus, com salmos, com hinos, com cânticos, mas principalmente com gratidão no coração, agradecendo pela salvação, por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai, agradecendo ao Pai por ter nos enviado Jesus, por nos dar a oportunidade de sermos reconciliados com ele. E Paulo trata das relações da família e do trabalho, que ele também fala em Efésios 5, 22 e 6, versículo 4, como deve ser a relação entre a família e o nosso trabalho. Aí ele fala sobre as esposas e maridos, da submissão da esposa ao marido, que não quer dizer inferioridade, mas apenas estar abaixo do marido, ajudando como auxiliadora. Isso não quer dizer inferioridade perante a ele, porque ambos são iguais para Deus, mas
Deus constituiu o marido o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E Deus constituiu o marido como cabeça da família para guardar a família, para tratar bem a esposa, para cuidar dela, para ser o mantenedor da família. E isso não quer dizer inferioridade, porque a mulher não está submissa a todos os homens, mas somente ao marido. Aqui ele nos fala sobre isso dos versículos 18 a 19 do capítulo 3. Depois ele fala sobre os pais e filhos, que os pais devem disciplinar os filhos, mas também encorajar. Não basta apenas disciplinar, só dizer não ao filho, irritar o filho, não irrite seu filho, mas também encorajar. A disciplina tem que ser com amor e com encorajamento, é o que ele nos fala no versículo 21. E ele também nos dá instruções sobre como servos e patrões devem agir. Os servos devem obedecer como se obedecessem a Cristo, a Deus, e os patrões devem ser justos com os servos e tratá-los com amor, com justiça. Ele fala dos versículos 22 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1. Ele nos dá essas diretrizes. No versículo 23 do capítulo 3 ainda, ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Aqui ele nos diz para fazer tudo como se fosse para o Senhor Jesus e não para homens. Façam com amor tudo o que fizerdes, façam com todo o coração, com amor, como se fosse para o Senhor. E isso é o principal em qualquer relação, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre patrões e empregados, entre servos e senhores. E fiquem cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Então façam como se fosse para Cristo, com amor. O amor é a mola mestre do mundo, segundo Paulo. É o amor que vai ditar essas relações. O amor como se fosse ao Senhor. Quando vocês fazem alguma coisa, devem fazer como se estivessem fazendo ao próprio Senhor Jesus, porque é a Ele que estão servindo, é o que diz Paulo aqui. Vocês pensam que estão servindo a homens, a pessoas? Não, é a Cristo. Então façam com todo o amor, como se fosse para Ele. E Ele é que vai recompensar. E aquele que for injusto vai receber em troco a injustiça que fez. E nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, isso serve para qualquer pessoa. Capítulo 4. Aqui Paulo nos fala em buscar as primeiras coisas. Fala na oração, na súplica e nas ações de graça. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Está sempre orando e dando graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Aí ele fala dele,
para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele pede que orem para ele também, porque ele está algemado, mas que mesmo preso em algemas, Deus abre a porta para a palavra, para que a palavra seja divulgada, para que o evangelho seja pregado a várias pessoas. E ele continua, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aqueles que não creem, né? Aproveitai as oportunidades. Tenham sabedoria com aqueles que não creem. Aproveite as oportunidades sempre que ela surgir para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui ele nos mostra a sabedoria, né, de falar sempre de forma agradável àquele que não crê, e de uma forma que a palavra seja temperada com sal, porque Jesus disse que nós somos o sal do mundo, né? E damos sabor. O sal dá sabor. Então, que temperemos as nossas palavras com sal, que o Santo Espírito nos dê essa sabedoria para temperar com sal a palavra e a sabedoria também para saberdes como deveis responder a cada um, porque cada caso é um caso, né? E a cada pessoa devemos ter a sabedoria de como proceder daquilo que devemos falar. Então, Paulo nos diz para, nas oportunidades, sempre falar de Jesus, ter sabedoria na comunicação, entendendo a palavra e sabendo aquilo que vai dizer, além de estar em comunhão com o Espírito Santo que nos direcionará. E depois ele nos dá as saudações e fala de relacionamentos importantes que ele encontrou. Ele nos fala de Tíquico, no versículo 7, Onésimo, no versículo 9, Aristarco, que ele diz que é prisioneiro com ele, no versículo 10, Marcos, que era o primo de Barnabé, né, João Marcos, também no capítulo 10, de Jesus o Justo, no capítulo 11, de Epáfras, no capítulo 12, de Lucas e Demas, no capítulo 14, e de Ninfa, uma mulher, que ele cita no capítulo 15, como também colaboradora dele. E o que é bonito de ver em Paulo é que ele reconhece o trabalho de cada um e ele encoraja cada um. Por isso nós devemos seguir o exemplo de Paulo, reconhecer o que cada um faz e encorajar também a cada um. E ele pede que a carta seja lida em Laodiceia e também nas outras igrejas. Aqui ele encoraja Arquipo, o nome está errado aqui, tá? Saiu errado, a se manter na fé e no ministério. Ele fala em Arquipo no versículo 17. E depois nós temos as saudações finais no versículo 18, que ele diz: a saudação é de próprio punho. Paulo, ele mesmo faz essa saudação. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Ele diz: lembrem que eu estou preso, mas eu estou aqui orando, preocupado com vocês
e continuando a pregar o Evangelho a quem eu puder. E ele deseja sempre graça àqueles irmãos daquelas igrejas. A graça seja convosco. Bom, conclusão. Colossenses é uma carta de Cristo, dedicada a Cristo, para mostrar a obra de Cristo. E o que é viver em Cristo? O que é o cristão que vive em Cristo? Como é viver em Cristo? O que devemos fazer para viver nele, em Cristo? Paulo sempre começa as cartas com a teologia, a parte teológica, em que ele revela as doutrinas, como aqui ele nos revela o que é Cristo, o que Cristo fez, por que nós devemos viver em Cristo. Depois ele parte para a aplicação. Já que estáis em Cristo, vivam desse jeito. É a aplicação que ele nos ensina. Se vocês estão em Cristo, façam isso, façam aquilo, ajam assim. Paulo sempre exaltou Cristo, sempre. E ele nos mostra que também devemos exaltar Cristo e viver também sem temer qualquer tribulação. Venha o que vier, estarmos firmes, perseverantes na fé, confiando no Senhor, esperando no Senhor e esperando o Senhor. Tanto esperar nele para recebermos as bênçãos que necessitamos, porque Deus vê o que nós passamos e ele sempre nos dá refrigérios na tribulação, e também esperar o Senhor, a sua vinda, desejar a sua vinda, amá-lo ao ponto de estar esperando a volta do Senhor Jesus para hoje, para agora, para daqui a um segundo. Isso é a nossa esperança, que ele venha resgatar a sua igreja e nos levar para uma vida melhor no novo céu, na nova terra, onde habitará a justiça e onde estaremos definitivamente livres do pecado. Portanto, irmãos, aqui terminamos mais uma carta de Paulo. Já estamos chegando ao fim. Foi mais uma carta da prisão. Na próxima nós veremos a última escrita na prisão, que é Filemão. Já vimos Efésios, Filipenses, Colossenses e agora Filemão. E depois entraremos nas cartas pastorais, apesar de que Filemão também é uma carta pastoral. Não é carta à igreja, mas cartas a determinados pastores, dando algumas instruções e diretrizes. Espero que o vídeo ajude a vocês e até a próxima.